Olá pessoal, Namastê, bem-vindos a mais uma live. Vocês me escutam bem? Confirmem para mim se vocês estão me escutando, que a gente tem um tema muito legal para estar estudando hoje. Tá saindo som? Parece com um minutinho de atraso a resposta de vocês. Legal, beleza pessoal, vamos lá. A gente está estudando, fazendo um estudo dirigido, e a gente começou falando desde os aspectos etéreos, Deus, Shiva, Shakti, cosmologia, criação do universo. E a gente foi chegando na espiritualidade, a gente foi chegando nos aspectos sutis de Sattva, Rajas e Tamas, e a gente foi chegando na mente. E aí a gente falou das nossas capacidades espirituais de ação e de aprendizado. O espírito aprende pelas experiências que ele tem. Ele tem experiências por meio dos 5 sentidos e ele expressa o que ele quer por meio das 5 faculdades da ação. Enquanto isso, a mente fica fazendo esse jogo, né? A mente fica absorvendo os 5 sentidos e fica mandando os impulsos elétricos para a gente fazer as movimentações. Oi, Bia. Bem-vinda, querida. Uma grande amiga de Volta Redonda. Então, pessoal, quando a gente vai fazendo essa descascada do Ayurveda, eu gosto muito desse estudo por tema, a gente vai podendo alongar e estender cada um deles. E o meu intuito é sair desde o campo etéreo até a gente chegar aqui no campo físico. Então, hoje a gente vai começar a fazer o estudo dos 5 grandes elementos. E a gente vai começar pelo elemento éter. Mas como assim, Edson? Mais ou menos assim, ó. A gente começou, vamos pegar uma página legalzinha aqui. A gente começou fazendo assim, ó. A gente começou estudando uma energia de Deus, né? A energia de Deus traz uma grande contração e traz uma grande expansão. A soma de contração e de expansão forma o meio em que a gente vive, que a gente traduz isso como o Om. Caramba, o cara desenha muito espelhado, hein? Aí, esse meio em que a gente vive, que é representado por essa energia, ela permite a existência de seres espirituais, que a gente vai tentar desenhar um triângulozinho espiritual aqui, que ficou meio estranho. Esse ser espiritual, ele começa a ter uma individualidade. Esse é quem ele é e o que ele precisa fazer nessa vida, né? Vamos fazer uma interrogação. Quem ele é, o que ele precisa fazer é o arrancar dele. Então é o ego pessoal dele. E aí, como ele é diferente, eu tenho uma idade, outra pessoa tem outra, a gente tem diferentes sexos, diferentes propósitos, nasceu em diferentes locais, diferentes países, N coisas, a gente começa a precisar de ter nomes diferentes para diferenciar o estado de cada pessoa, a forma como a pessoa pensa, o tipo de ação que cada ser tem. E aí a gente começa a falar de coisas sáttvicas, né, rajásicas e tamásicas. E a gente falou das coisas mais sutis de Sattva, onde a gente viu as 11 indriyas, né? As 5 faculdades da ação, os 5 sentidos e a mente. A gente viu que Rajas é simplesmente um movimento que existe entre as coisas. Então, para eu dar essa aula, eu quis pegar o caderno, escrever tudo, é movimento, é Rajas. Eu quero uma agitação, quero um calor, quero brilho, quero cores, para a gente estar mentalmente, visualmente, de todas as formas estimulado. E agora, quando vocês me perguntam assim, tá, peraí, cara, mas peraí, você tá há 8, 9 dias ensinando isso e dosha, né? A Ayurveda não é dosha? Então, galera, a Ayurveda não é dosha. Dosha é um resumo do sistema de compreensão do campo físico. Então, na hora que a gente chega aqui no Tamas, ó, então Deus cria uma vertente expansiva, uma vertente de contração, elas se juntam, expandem e contraem, formando um universo em que a gente vive. Esse universo permite a existência de seres espirituais. Esses seres têm uma individualidade, essa individualidade pode ser definida de várias formas diferentes. E quando eu começo a sair do campo sutil de Sattva, vou para o campo do movimento e entro no campo físico, aí eu começo a falar dos elementos. Aí eu começo a falar de éter, ar, fogo, água e terra, beleza? Então hoje a gente vai começar a falar dos Panchamahabhutas. Pancha, 5, Maha, supremos, Bhuta, elementos. Os 5 supremos elementos, que são o produto final de todo esse sistema que a gente viu aqui. Então, o produto final da consciência de Deus, das energias de contração e de expansão, o produto final é que passa a existir, então, uma organização material de 5 grandes elementos supremos, e é isso que a gente consegue palpar, observar, ver, algumas vezes compreender, porque os 5 elementos são eles, né? A gente vai estudar hoje o éter, mas os 5 são éter ou vazio, ar, fogo, água e terra. Então, quando eu falo que o éter é o vazio, é o único elemento que eu não consigo comprovar.
a existência dele cientificamente. Mas a gente tem uma série de estudos muito interessantes que levam a gente até o mais próximo que a ciência pode nos levar. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber sobre o éter é que, assim como a energia elétrica, ele é algo que não se vê, mas você sente ele acontecendo. Se tu botar um dedo na tomada, você toma um choque. Então, se você acessar o campo etéreo, você consegue compreender a existência dele. Tem um estudo muito interessante, se vocês pesquisarem na internet, sobre estudos quânticos com bomba de elétrons. Aí vocês vão ver que existe um grande estudo sobre como a intenção do observador altera o efeito dos elétrons que são bombardeados contra uma chapa. Tá? Mas eu não vou entrar tanto nisso, que é um pouco mais complexo, mas vamos falar inicialmente de miasmas. O que são miasmas? Miasmas são essas energias que ficam no ambiente. Você entra num local e fala assim, cara, não me sinto muito bem, esse local tem energia carregada. Você acorda e olha assim, nossa, que dia pesado, feio. Ou o contrário, né? Tu fala, cara, que lugar cheio de energia, que ar puro, nossa, vou caminhar depois da chuva porque eu sinto que eu me sinto mais vívido. A gente está falando da boa qualidade do éter ou da má qualidade do éter. A boa qualidade do éter a gente pode chamar de equilíbrio ou de prana. Prana é quando a energia sutil está em equilíbrio. E o miasma é quando a energia sutil está em desequilíbrio. É quando você tem uma presença de uma energia estranha no local. O legal é que a gente considera que a chuva, por exemplo, os trovões, os relâmpagos, essas mudanças bruscas de clima destroem o miasma dos ambientes. Então, essa chuva que limpa fisicamente, ela também limpa etereamente o ambiente da Terra, né? É isso que mantém o funcionamento. Edson, mas não entendi tanto miasma. Não, então peraí. Ó, tem uma pessoa que a Fer está compartilhando com a gente. Estuda sobre a dupla fenda. Vou dar uma olhada, Fer. Eu tenho muitas informações para trazer para a gente hoje sobre o campo de éter, tá? Mas peraí, Edson, eu não concordei tanto com o que você disse sobre os miasmas. Beleza, boceja e percebe quem vai bocejar junto de você. É isso, tá? Comprovação empírica total. O bocejo é um dos maiores miasmas que existem. As pessoas bocejam. Eu posso bocejar aqui, que as pessoas vão bocejar aí. Só que não adianta ser um bocejo forçado. Não adianta. Tem que ser um bocejo de verdade mesmo. E aí você vê que esse miasma se transmite. A gente não precisa estar presente um com o outro. Beleza? Existem várias formas de expressar o que é éter. E aí a gente tem que entender o que é o éter. O éter, ele é o espaço vazio das coisas. O éter, ele se representa pelo som. Peraí. Mas não existe som no espaço. E o éter se representa pelo som. Não, mas como assim, se não existe? Se o espaço é éter e não tem som, mas o espaço representa o som. Então vamos entender o seguinte. A partir do momento em que não tem nada em volta, vamos dizer assim, aqui, ó. Então a gente tem um pouco de poeirinha de lápis de cor aqui, tá? Então vamos dizer que aqui eu tenho a pressão atmosférica, né? Óbvio, é a mesma pressão atmosférica do meio, né? Então tem a pressão atmosférica 1. Quando isso se move aqui dentro, isso se move mediante uma resistência, e a resistência é a resistência do ar. Se eu tirar todo o ar daqui, e quando move, ó, faz um barulhinho, né? Se eu tirar toda a resistência do ar, isso vai se mover com muito mais velocidade. E o que é o som? Né? O som não é a minha corda vocal vibrando, fazendo essa vibração ser transmitida por cada micropartícula de ar que existe aqui, até que essas vibrações vão ser transmitidas de um para outro, né? O ar está encostado. Então eu transmito aqui a minha voz, essa voz vai passar no microfone, o microfone capta essa leve vibração, manda essa vibração para o telefone de vocês e a caixa de som do telefone de vocês faz essa vibração. Se eu encostar o dedo na caixa de som do celular de vocês, ela não vai vibrar. Então, quando eu crio espaço, a vibração acontece. O som só existe porque existe espaço para que ele vibre.
Tanto que o chão é silencioso, a terra é silenciosa. Se você colocar um algodão no ouvido, você vai tapar bem o seu ouvido. Mas se você encher esse algodão de óleo, por exemplo, que é bem denso, ou seja, impede a movimentação, você vai colocar aqui no ouvido, você não vai ouvir nada, basicamente, nada, além do seu batimento cardíaco. Então, por que o som é tão atrelado ao éter? Porque o vazio permite o movimento. Se você olhar, existe uma coisa chamada de velocidade terminal. É o máximo de velocidade que um objeto alcança aqui na Terra por conta da resistência do ar e da gravidade. Então você solta um objeto, né? Não estou falando de um impulsionamento explosivo, você solta um objeto da maior altura que tem, esse objeto ele tem uma velocidade terminal, por causa ele tem uma velocidade máxima que ele pode alcançar por causa da resistência do ar. Então não é vácuo, não existe isso. Agora, quando você vai para o espaço, não existe velocidade terminal. Você não tem um limite. Então, o movimento é muito presente. E eu estou dizendo isso para que a gente entenda que uma das formas de estudar o éter é aprender os 1008 nomes de Shiva. Como assim? É porque Shiva não é o deus da destruição e da transformação. As coisas só se destroem e se transformam se existe espaço. Quando não existe espaço, as coisas não acontecem. Se vocês não têm a mente vazia, cheia de éter, a mente vazia, o meu conhecimento não adianta. Então a gente tem que conseguir estar sempre acessando o campo do éter. A gente precisa sempre estar se libertando, se esvaziando o tempo todo. Tá? O éter, então, ele se representa pelo som. Ele é captado pelo ouvido e ele é expresso pela boca. Tá? São as formas de expressão do elemento éter. As qualidades do éter, quando eu falo assim que o ar é leve, é frio, é móvel, é seco, que o fogo é brilhante, é direcionado, é quente, é transformador, eu falo que a água é fluida, que ela é umectante, que ela toma a forma do que pega. Quando eu falo que a terra é pesada, que a terra é estável, que a terra é densa, eu falo o que do éter? O éter, as qualidades do éter são justamente a falta de qualidades. Então, a falta de peso, a falta de energia, a falta de calor, a falta de tudo, essas são as qualidades do éter. Então, ele é aquele elemento que você não consegue tocar, não consegue cheirar, não consegue compreender, não consegue ter um exemplo dele, além de um bocejo aqui na live, tá bom? Agora, olha que interessante, ó. O éter, ele é o primeiro dos elementos. E ele justamente começa a acontecer na nossa cosmologia criacionista. Ele começa a acontecer justamente no momento em que as coisas começam a se diferenciar. Então, quando um espírito começa a se diferenciar do outro, quando um próton começa a se diferenciar de um elétron, quando uma matéria, um grande objeto, começa a se diferenciar de outro grande objeto, quando a gente começa a ter as formações constelares, quando a gente vai tendo a diferenciação dos elementos, e cada elemento vai se conectando da forma como bem entende, esse é o momento do aparecimento do éter. Então, se você estudar o Big Bang, você vai ver que o início do Big Bang, o éter já é o primeiro dos elementos. Porque antes de existir o fogo, antes de existir a água, antes de existir a terra, você tinha o espaço que existe entre as coisas. Então, a diferença que existe entre eu e vocês é o éter que existe entre nós. Dentro do meu corpo, o éter se representa no espaço vazio do intestino, no espaço vazio da mente, no espaço vazio dentro dos ossos, no espaço vazio da bexiga. Então, quando eu urino, a minha bexiga não fica cheia de ar, a minha urina fica cheia de éter. Na hora que eu vou ao banheiro e elimino meus dejetos, o meu intestino não fica cheio de ar, ele fica cheio de éter. E é esse éter que permite que outros dejetos possam descer, porque o éter ele gera uma energia negativa. Então ele vai puxar mais dejetos, ele vai puxar mais urina. Você gera um espaço vazio aqui, na verdade você não faz isso, né? Você gera um espaço vazio, esse espaço vazio permite a existência de novas coisas. É uma força negativa. Assim como o sistema de respiração funciona assim, você gera uma força negativa no seu diafragma para baixo, pulmão enche, diafragma para dentro, gerando uma força, gerando uma estabilidade, tira todo o ar. Agora eu tenho nesse momento sem ar, uma força negativa, o diafragma resistindo a essa força. Então o éter é justamente esse momento em que você está vazio. Tá? A estação do éter é o inverno. Por quê? Porque é o momento em que você se resguarda,
você para filosofar, para rever as ações que você teve no passado. Então a gente está num dia muito especial para estar começando os estudos sobre o elemento éter, justamente por estar nesse momento de filosofia, né, de compreensão. Agora, para quem quer entender mais sobre o éter, tem um estudo muito interessante, tá? Vocês podem estudar sobre campos mórficos. Eu acho legal vocês darem uma lida nisso. Campos mórficos. Mas eu vou explicar de algumas formas diferentes esse estudo agora. Os Vedas descrevem que os textos clássicos mais antigos, os versos mais preciosos, os versos que fundamentam a criação do universo, se a gente vai estudar... a gente ouve falar no Livro Perdido de Dízia. O Livro Perdido de Dízia seria o primeiro manuscrito. Ele não é um escrito, não. É só desenho. É o primeiro manuscrito do planeta. Todos os grandes manuscritos hierárquicos, de história, teoricamente, eles ficam guardados nas cavernas do Himalaia. Não é porque é o Himalaia, não. Eles ficam guardados dentro da Terra, num local que seja dentro da Terra. Eles são escritos com ouro derretido, uma pena que passa no ouro. Passou numa liga de ouro derretido e aí eles desenham na folha de palmeira. Então o cara pega uma folha de palmeira bonitaça, selecionada a dedo, e ele desenha o verso a ouro ali. Ele faz o desenho que ele quer representar. E ele insera isso com cera de abelha. Então ele tem uma folha seca de palmeira, desenhada a ouro, encerada a cera de abelha. Nas pirâmides já foram encontradas frutas com mais de 500 anos, maduras, que foram impermeabilizadas na cera de abelha. E a fruta está perfeita ali. E é basicamente o mesmo princípio. Você impermeabilizou aquilo na cera de abelha. Dizem que esses textos, quanto mais tempo eles passam na Terra, mais a energia da consciência deles incrusta no planeta. Não porque é um texto sagrado, mas porque, teoricamente, o sânscrito ele fala na língua do som. Então, quando você desenha algo em sânscrito, eu que sou muito leigo, né? Sem nada de sânscrito, você desenha algo em sânscrito, você passa a botar a energia do som naquilo. Aquilo é desenhado a ouro, que é um metal muito nobre, é guardado de uma forma que não estraga, não envelhece e é colocado dentro do planeta, por assim dizer. É uma história meio doida, sim, mas eu vou dar vários exemplos diferentes, tá? Então, isso faria com que o planeta absorvesse essa energia. Mas como assim o planeta absorver essa energia? A gente tem esse campo mórfico, ele é basicamente um campo de consciência coletiva. Consciência coletiva faz com que cada ser saiba o que é certo e errado para si mesmo. O ser humano sabe que é errado tirar a própria vida, por exemplo, enquanto que os animais sabem outras coisas, né? Eles nem passam pela ideia de suicídio. O animal não se suicida, ele vive com sofrimento e não se mata. Então, cada ser, cada filo, passa por um conjunto de consciência coletiva que ele precisa fazer. E se vocês estudarem, agora é que é legal, ó, o experimento dos 100 macacos. Os caras pegaram um conjunto de macacos de raças iguais que moravam em diferentes ilhas e eles não tinham contato algum um com o outro. E eles começaram a ver que um macaco de um conjunto das ilhas, eles não conseguiam consumir uma raiz porque ela fazia esses macacos passarem mal. Um macaco aprendeu que se ele lavasse a raiz, ele não passava mal com essa raiz. E ele passou a lavar a raiz. E aí outros macacos da ilha dele começaram a lavar a raiz também. Quando mais ou menos 100 macacos aprenderam a lavar essa raiz, os macacos da outra ilha instantaneamente aprenderam. Não foi um que descobriu, eles começaram a acordar e começaram a lavar a raiz. E eles passaram a comer aquilo também. Existem alguns estudos de campos mórficos, dizendo basicamente que existe um campo de consciência coletiva, que a gente não consegue ver, a gente não consegue cheirar, não consegue sentir, mas a gente consegue observar e compreender com o nosso intelecto, com a nossa consciência. A gente sente isso pelo bocejo, a gente sente isso pela sabedoria que você tem. Tive uma ideia. Na hora que tu vai ver, cara, tu ficou 30 anos para ter aquela ideia. Na semana seguinte teve um cara que teve a mesma ideia do que você. A gente não está criando coisas, a gente está só lendo os campos mórficos. Tudo no planeta já foi criado, tudo no planeta já foi destruído. A gente está só imitando o que já foi feito, tentando aprender de novo. Já existiram mestres tão grandiosos de Ayurveda. Teoricamente, vai saber se realmente o homem já viveu 1000 anos. Existe muita coisa que a gente não sabe. Mas o campo do éter guarda todas elas. Todas as nossas vidas passadas, todas as nossas características de todos os filos que a gente passou. Tudo isso a gente encontra no campo de éter.
que é o primeiro dos 5 grandes elementos que formam os doshas. Então a gente precisa entender que todos os outros elementos são formados inicialmente do éter. Então a não existência é que dá o espaço para a existência. O planeta só existe no espaço vazio. O Sol só gira no espaço vazio. As coisas só funcionam, vocês só entendem o que eu estou dizendo e não vão achar que é uma loucura se vocês tiverem a mente com espaço vazio. Você tem a mente cartesiana, toda formada de um conjunto de leis e regras que não pode ser quebrada, essa não é a live para você. Tá bom? Acho que fechou, né, galera? Então a gente começou estudando sobre campos mórficos, campo acástico, consciência coletiva, experimento dos 100 macacos. A gente está falando hoje sobre o éter, sobre o primeiro dos 5 grandes elementos primordiais. Tá bom? A Braga comenta, isso explica o porquê de tempos em tempos certos estudos ganham voga ao mesmo tempo. Exemplo, estudos de cura pela mente, física quântica, sim, exatamente. Você vê que há um grande esforço de pessoas porque a gente não está percebendo isso, mas é que todo mundo vai vibrando na mesma intensidade. Vai vibrando na mesma intensidade. E aí a gente acaba acessando as mesmas coisas ao mesmo tempo. Se você olhar em 2009, ninguém sabia o que era Ayurveda. Você achava um livro de Ayurveda que falava um pouco sobre isso. Hoje em dia todo mundo quer saber o que é Ayurveda ao mesmo tempo. Então, para quem é terapeuta e eu faço um trabalho online há um tempo já, é engraçado de ver como há 2 anos atrás eu fazia a mesma coisa, mas eu não tinha 50 pessoas online sempre para me ouvir, eu tinha 13, 7, 9, e a gente continua fazendo. Então, é tudo uma questão de... Assim, olha só, é muito maior do que o que a gente está falando, né? A gente está falando de vidas passadas, de um processo do planeta que passa por vários ciclos e eras planetárias. As eras têm 25.500 anos. Essas eras estão ligadas com um aspecto mais positivo e negativo do local do Sol. Os planetas são arrastados pelo movimento do Sol em torno do centro da galáxia. No centro da galáxia, na parte superior, existe Alcione, que é a maior grande estrela. Na parte inferior existe um buraco negro de tamanho, potência e grandeza é a mesma que Alcione. Então, nesses 25 mil anos, que é o tempo que a gente vai de cima até embaixo, nesse ciclo que a gente tem aqui, né? O centro da galáxia. E a gente fica aqui, a panqueca da Via Láctea. O Sol fica rodando aqui em volta da Via Láctea. São 226 milhões de anos para fazer isso. Quando você está fazendo esse movimento, são 25 mil anos, ó. 25 mil anos. 25 mil anos. Então tem uma hora que o Sol está mais positivo, ele arrasta os planetas com ele. Tem uma hora que o Sol está mais negativo, ele arrasta os planetas com ele. Então existe um período de Sodoma e Gomorra, existe um período de destruição, existe um período em que a gente consegue montar um monumento igual às pirâmides. Uma coisa maravilhosa que hoje a gente faz nem ideia de como aquilo teria sido feito. Existe um momento, eu espero, em que a gente não vai guerrear com outros seres humanos, em que a gente não vai privilegiar tanto assim. Você vê, 5, 6 mil anos atrás existia um texto dizendo que a gente estava para entrar, e era o início da Era de Kali Yuga. Era de Kali Yuga é a era da desavença e do egoísmo, onde as pessoas vão buscar mais o enriquecimento próprio do que a manutenção do Dharma. Vai ser mais importante cuidar do seu dinheiro, da sua conta bancária, do que aplicar o bem comum a todos os seres. Esse período tem o tempo de duração de 6 anos, 5.125 anos. A gente venceu esse período de 5.125 anos em 2012, mas não é como se terminasse da noite para o dia. Imagina que cada período dura 5 mil anos. Se cada estação dura 3 meses, não é porque acabou o outono que de repente está frio pra caramba. As coisas vão acontecendo gradativamente. Então hoje a gente vive um período de questionamento, de acesso do conhecimento. As pessoas estão começando a se importar mais com o Dharma do que com o enriquecimento próprio. Mas há 6 mil anos atrás tinha alguém dizendo que as pessoas iam se perder, iam se importar só com o enriquecimento próprio, que o sistema de castas ia cair em decadência e que as pessoas iam começar a utilizar o sistema de castas para enriquecimento próprio, eles iam abusar das pessoas que são de castas inferiores. Então você começa a ver assim que, informação tem, tá? Então isso que eu estou querendo dizer é muito mais complexo, não quero entrar em temas tão profundos assim, porque a gente está falando de éter. Então por isso que eu me permiti dar uma devaneada nesses últimos minutinhos da live, tá? Amanhã a gente faz uma pequena revisão e vai falar então do ar. Vai falar do nosso segundo elemento. A gente falou hoje de éter, mas a gente vai falar de ar. São 5 grandes elementos. Esses 5 elementos formam os 3 doshas. Beleza? Legal, pessoal.
Beleza, tá valendo as mensagens finais aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, essa live vai ficar salva. Getúlio, de acordo com a cultura indiana, o sistema de castas é um sistema de divisão de trabalho para que cada pessoa possa exercer uma função sem ter a interferência da mente, que quer outras coisas. Então existe uma galera que está mais propensa a liderar, existe uma galera que está mais propensa a fazer trabalhos manuais como artesanato e colheitas, existe uma galera que tem mais capacidade de negociar, existe uma galera que não quer fazer nada disso, só quer meditar e estudar textos clássicos. Só que, de acordo com esse texto, esse sistema de casta não era mais para ser usado, porque as pessoas iam começar a usar errado. Vai querer pagar menos para quem é artesão, vai querer falar que o cara que medita não faz nada da vida, vai querer dizer que o líder vale mais do que quem é liderado e por aí vai. E é justamente a gente vive nesse período, né? Então, beleza, pessoal. Vou tomar uma água. Namastê. Obrigado pela presença de vocês. Adorei a live de hoje. A gente se vê amanhã, 12h40.